Olá pessoal, vamos dar seguimento na aula 2, busca nas bases de dados do nosso curso de revisão sistemática. Retomando um pouquinho a aula 1, foi apresentado os passos na determinação do tema da revisão sistemática. Lembra que a etapa 1 era a análise inicial ou preliminar dos artigos existentes na literatura, ou seja, era aquela análise para verificar o que existe disponível em termos de quantidade, qualidade dos artigos, onde e quando eles foram publicados. Pois então, agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais para que você saiba como que isso é feito na prática. Então, a busca nas bases de dados. Nós temos como base de dados, primeiro, o Google Acadêmico. Ele é uma base de dados universal, que não tem restrição de acesso e também não tem restrição de área acadêmica. Mas ele apresenta tanto desvantagens como vantagens. A desvantagem é que quando você faz a sua busca, você acha de tudo. Você acha desde artigos leigos, que às vezes foram publicados sem muito critério, sem muito rigor metodológico, mas também artigos de elevado crivo científico. Ou seja, você tem uma busca muito ampla, com todo tipo de artigo, de diferentes qualidades. E isso pode ser muito dispendioso para você, pesquisador. Mas, apesar de tudo, existe uma vantagem nisso. Essa amplitude da busca, ela pode ser muito útil para você, mas somente nesse momento inicial, onde é necessário que o pesquisador ele tenha um conhecimento do delineamento das bases de dados e também da busca. E outras bases de dados muito utilizadas pelos pesquisadores nas revisões sistemáticas é, por exemplo, o PubMed, também pelo Medline, PubMed Central e Bookshelf, que é uma base de dados online desde 1996. Ela é mantida pelo National Center for Biotechnology Information, o NCBI, e é dos Estados Unidos. Ele é a principal base de dados biomédica e de ciências da vida, e ela não necessita que você tenha um acesso por meio de uma instituição para consultar os artigos ali disponíveis. Os textos são completos e o acesso nessa base é gratuito. Uma outra base de dados muito utilizada é o Scopus, também o Science Direct. Ela oferece dados interdisciplinares e essa base de dados ela é ligada a uma editora chamada Elsevier. Ela não precisa também de nenhum acesso institucional. Você consegue acessar diretamente no site dessa base de dados. Uma outra base muito conhecida é a Embase. Ela é ligada também à editora Elsevier, mas aqui é necessário um acesso institucional. Se você tentar entrar diretamente no site dessa base de dados, muito provavelmente você não vai conseguir. Como você faz então? Você vai ter que fazer isso fazendo uma entrada via portal CAPES. Ali você vai fazer então o login pela sua universidade de vínculo e então você vai conseguir de fato entrar nessa base de dados da Embase. Ali você vai ter acesso a uma busca de literatura biomédica. Uma outra base de dados também é a Web of Science. Ela é uma base de dados multidisciplinar que indexa os periódicos que são mais citados nos seus respectivos campos de atuação. Ela é ligada a uma outra editora, também chamada de Clarivate Analytics, e também demanda acesso institucional. Isso não é um problema, pessoal. Simplesmente você vai ter que entrar somente via portal CAPES, fazer o login para poder ter acesso a essa base de dados. Nós temos também a Bireme ou Lilacs, que aqui já é um portal nacional da Biblioteca Virtual em Saúde, que é muito conhecida por BVS. Ela não precisa de acesso institucional, tem o seu acesso então gratuito. Outras bases de dados muito conhecidas acaba sendo a Cielo, uma base bibliográfica multidisciplinar que engloba países da América do Sul e da América Central. A gente tem a Sinal, que é destinada à enfermagem e à medicina, Pedro, destinado a fisioterapeutas, Eric, destinado à área da educação, e os periódicos CAPES, que de modo geral, por ser uma biblioteca virtual, acaba reunindo e disponibilizando uma ampla produção científica internacional, porque você acaba tendo acesso a textos completos, mas é necessário esse acesso via sua instituição de vínculo. E como é que isso acontece? Você vai entrar no site ali da CAPES, periódicos CAPES, e no canto esquerdo você vai solicitar o acesso CAF, CAF de
Comunidade Acadêmica Federada. Quando você clicar ali, ele vai listar uma série de instituições da CAPES. Eu acabei fazendo meu doutorado pela UFMG, mesmo que já foi há um ano, mas essa foi a minha instituição de vínculo do meu curso superior. Então, eu vou selecionar a Universidade Federal da UFMG. Quando eu clicar em enviar, automaticamente eu vou ser direcionada para o site da universidade, para que eu faça o acesso ali na UFMG pelo meu e-mail institucional e a senha que eu tenho vinculada a esse e-mail. E aí sim eu vou conseguir, então, ter acesso ao portal CAPES. E você pode fazer a mesma coisa com a sua universidade de vínculo. Quando você conseguir logar, repara no canto esquerdo que lá está o FMG, de fato foi a instituição que eu me vinculei à CAPES. E no canto direito você vai clicar em acervo e depois em lista de bases e coleções. Nesse momento ele vai apresentar uma relação em ordem alfabética de todos os periódicos que a CAPES acaba tendo o vínculo para que você, pesquisador, tenha acesso. Existe ainda um outro tipo de busca que é muito importante realizar, que é a literatura cinza ou cinzenta. O que é isso? É aquela literatura que ou ela não foi publicada, ou ela foi publicada em canais que não incluem as bases de dados bibliográficas tradicionais. Por exemplo, as teses, dissertações, monografias, informes técnicos ou institucionais. Se nós entrarmos nessas bases de dados que eu mencionei, você não vai achar nenhuma tese, nenhuma dissertação, não vai achar esse tipo de coisa. Isso é encontrado em alguns repositórios que são ligados às instituições acadêmicas ou até em sites de organizações e instituições. Por quê? Esse tipo de publicação, bem diferentemente dos artigos científicos, não são submetidos a revisões por pares. No caso dos artigos científicos, quando você manda o seu manuscrito para ser publicado numa revista, vai ter ali 2 revisores, por isso que são pares, que vão analisar esse seu manuscrito. Vão ver se atende às normas dessa revista, se atendem às normas metodológicas de um artigo científico, e aí sim, quando o seu manuscrito, ele é aceito para publicação na revista, quando de fato ele for publicado, ele pode ser chamado de artigo. Nesse caso da literatura cinza, também tem a divulgação pelo Open Gray, onde tem uma maior abrangência aqui europeia. Então vamos voltar agora na etapa 2, na nossa determinação do tema da revisão sistemática. Já fizemos a busca inicial, separamos, lembra na aula 1? Separa os artigos que você tem interesse ali, já fez a busca nas bases de dados, anota as palavras-chave desses artigos que você interessou. Para depois nós verificarmos na literatura, por meio dos descritores, no vocabulário nacional e internacional, se de fato são mesmo descritores. Como é que isso é feito? Você tem o DEX. O DEX são o sigla, né, de descritores em ciências da saúde, ou seja, é o vocabulário nacional. Então eu vou dar um exemplo. Esse artigo, intitulado Prevalência de aleitamento materno em recém-nascidos de mães com Covid, uma revisão sistemática. Se nós olharmos ali embaixo do resumo, nós temos os descritores. Aleitamento materno, prevalência, recém-nascidos, Covid-19 e meta-análise. Será que são descritores indexados mesmo? Vamos ver o aleitamento materno? De fato, o aleitamento materno, ele é um descritor, mas ele tem vários tipos. Você tem aleitamento materno predominante, aleitamento materno parcial, aleitamento materno complementado e o aleitamento materno amplo. Inclusive, dentro do aleitamento materno, tem termos alternativos, como o aleitamento materno exclusivo, alimentado ao peito, amamentado. Então, você pode usar esses descritores que vai estar correto na sua revisão. Repara também, só a título de curiosidade, que alguns critérios têm que ser definidos e expressos ali na sua publicação, segundo o rigor metodológico. Veja onde foi assinalado. Quais são as bases de dados que esse pesquisador utilizou para fazer essa revisão sistemática? Ele utilizou o PubMed, o Embase, Sinal, Lilacs e Web of Science. Tá ótimo.
Agora, existe também a literatura internacional, e nesse caso você vai ter que procurar o vocabulário internacional. A gente utiliza o MESH, que é o Medical Subject Headings. Um outro exemplo, nós temos esse artigo aqui, que é Breastfeeding After Returning to Work, a Systematic Review and Meta-Analysis. O que é isso? O aleitamento materno após o retorno ao trabalho. Uma revisão sistemática e meta-análise. Lá embaixo do resumo, repara quais são os descritores utilizados. Lactation, Occupation, Public Health, Pregnancy e Well-being. Será que lactation de fato é um descritor? Vamos utilizar então no MESH. Pode ser no DEX? Não, porque o DEX é literatura nacional, é um vocabulário nacional. A gente vai procurar aqui no MESH. Digitei lactation e apareceu os 5 resultados. O primeiro, de fato, é lactation, é mesmo um descritor. Vamos seguir o critério certinho. Bem, já temos agora os nossos descritores. Para facilitar a nossa busca, vamos fazer combinações entre essas palavras-chave? Como isso? Por meio de operadores booleanos. Eles são partículas que, combinadas a essas palavras-chave, vão acabar sinalizando a essa base de dados que você tem interesse, que pode ser a PubMed ou a Web of Science, qual é o seu interesse, qual é a sua temática de interesse ali. Por exemplo, você tem aí as palavras do seu tema de interesse, que vai ser osteoporose e radiografia panorâmica. Então, osteoporose em inglês, ele é um tema sozinho, ele é um descritor isolado. Se nós procurarmos no PubMed por esse descritor sozinho, veja que nós encontramos 64.275 artigos. Uma outra palavra que você tem interesse na sua temática pode ser a radiografia panorâmica, que é esse o termo em inglês. Quando nós procuramos por esse termo sozinho, a busca resultou em 9.360 resultados. Bem, vamos utilizar então os operadores booleanos para fazer a combinação dessas palavras. Com qual razão? Para direcionar o foco da sua pesquisa. Se você tem interesse em combinar essas palavras, ou seja, você tem interesse em artigos que utilizem osteoporose e radiografia panorâmica juntos, você quer esses dois termos combinados. Então, um operador booleano pode ser o AND, que é o E. E ele é usado, então, para combinar essas palavras, ou seja, ele soma essas palavras, tá bom? Essas duas palavras. Vou dar um exemplo. Então, você vai combinar osteoporose com radiografia panorâmica. Como nós vimos, a osteoporose resultou em 64.275 artigos quando ela foi procurada sozinha, e 9.360 artigos quando só a radiografia panorâmica foi procurada sozinha. Quando nós combinamos esses termos pelo operador booleano AND, nós chegamos num número muito mais reduzido, que vai ser o 203, ou seja, foi feita uma intersecção dessas duas palavras. Tá? A intersecção sinalizada aqui em vermelho, veja que a área acaba sendo bem menor. Isso faz com que os artigos que você vai identificar vai ter obrigatoriamente os dois termos, osteoporose e a radiografia panorâmica. Tá vendo que é muito mais direcionado ao seu interesse, muito mais focado e poupa tempo também para você. Existe um outro operador booleano que também é muito utilizado, que é o OR. O OR acaba sendo muito utilizado, que seria uma ou outra. Ele acaba sendo muito útil quando as palavras são sinônimos. Tá? Então, por exemplo, você tem interesse na sua pesquisa em procurar aqui por osteoporose senil, mas tem um termo muito parecido, que você pode achar artigos que sejam interessantes para você, que seria a osteoporose relacionada à idade. Senil e relacionada à idade acabam sendo semelhantes. Então, veja, nesse caso, quando você faz a combinação por OR, ele vai pegar tanto artigos que tenham a osteoporose senil, como artigos que tenham somente a osteoporose relacionada à idade. Tá vendo que a intersecção aqui, ela não ficou grifada em vermelho, ela ficou aberta. Por quê? Porque por serem palavras sinônimos, muito provavelmente você não vai achar artigos que tenham
tanto osteoporose senil com osteoporose relacionada ao mesmo tempo, tá? Então, você vai ver que nesse caso, veja que a área em vermelho é muito maior. Então, a abrangência acabaria sendo também muito maior aí de artigos. E um outro operador booleano acaba sendo o not, que é exclusão. Então, é quando você também pode acontecer de, na sua palavra-chave, no seu descritor, vir associado um termo, assim como nós vimos ali em aleitamento materno, lembra? Estarem mental ao peito. Pode vir um termo que você não tem interesse, e isso vai acabar fazendo com que você tenha mais trabalho na sua pesquisa. Então, a gente precisa de foco, de objetividade. Então, nesse caso, osteoporose senil, ela acaba englobando a osteoporose pós-menopausa. Muito provavelmente, nessa busca, você vai encontrar artigos da osteoporose pós-menopausa. Para poupar trabalho, você já pode pedir para excluir esse tipo de artigo. Você não quer nada relacionado a isso. Então, repara que você vai utilizar, nesse caso, o not, e você, portanto, vai ficar na sua busca somente com a osteoporose senil. Tudo bem? Então vamos lá. Voltando nos passos da determinação do tema. Fizemos análise 1, 2, 3. Checamos nas bases de dados, verificamos quais são as palavras-chave. Agora, o mais importante, até então, nós vimos os artigos científicos. A terceira etapa agora vai ser focar nas revisões sistemáticas, é algo específico. Então, a gente precisa ver se, de fato, existe alguma revisão sistemática na mesma temática, ou algo muito semelhante ao que você pretende desenvolver. Então, qual é o passo a passo para você procurar especificamente, por agora, revisões sistemáticas semelhantes a que você tem interesse em desenvolver? Onde você procura isso? Você pode procurar na base de registro a Próspero, tá? Essa base de registro de revisões sistemáticas, e você faz isso utilizando as palavras-chave principais que você já determinou ali na etapa 1 e na etapa 2. Uma outra base de dados de registro acaba sendo a Cochrane, e também a literatura. Como nós dissemos, nem todas as revisões sistemáticas foram registradas nas plataformas Próspero e Cochrane, e você precisa saber se existe algo já publicado relacionado à temática que você tem interesse em desenvolver. Então, qual é o passo a passo agora na busca por revisões sistemáticas semelhantes a que você tem interesse? Então, através da primeira etapa, que são as palavras-chave que você já definiu, você vai nesses bancos de registro, desses bases de dados, que é esse Próspero e a Cochrane, e vai fazer, então, essa busca, utilizando até os operadores booleanos que você já aprendeu, para facilitar nesse processo. Se você identificar lá que não existe nenhuma revisão sistemática na temática que você quer, opa, beleza. Aí, a sua pergunta, então, ela é relevante? Ah, é. Então, aproveita, registra a sua publicação para você depois publicá-la. A sua revisão sistemática, antes que alguém faça antes de você. Vamos seguir, então, para a terceira etapa. Existe alguma revisão sistemática semelhante a que você tem interesse? Sim, existe. Opa! Então, etapa 4. Desculpa. Essa revisão, ela está desatualizada? Ela possui algum erro metodológico? Ou seja, ela também foi descontinuada? Se a resposta foi não, ela não está desatualizada, ela não possui nenhum erro metodológico, ela não está descontinuada. Então, existe alguma lacuna aí que você pode aproveitar dessa revisão, que você pode explorar como algo inédito, que vai acabar sendo complementar a essa revisão? Sim, então vamos seguir em frente, vamos fazer uma revisão nesse sentido, para preencher lacunas. Ou não, essa revisão, ela está desatualizada, ela apresenta erros metodológicos, a revisão sistemática foi descontinuada, sim. Aí você pode publicar, registrar e fazer. Então, isso é uma justificativa para você repetir essa revisão sistemática. Desatualizada como? Por exemplo, pode acontecer de surgirem novas evidências na temática que, quando aquela revisão sistemática foi desenvolvida, ela não incluiu essas novas evidências, essas novas evidências. Então, isso também justifica uma nova revisão. Erros metodológicos, não tem problema refazer a revisão.
Vou dar um exemplo aqui. Entrei no site do Próspero e digitei ali um descritor em inglês, tá bom? Que seria breastfeeding, aleitamento materno. Veja, aqui nós temos todos os registros já protocolados de revisões sistemáticas. O primeiro deles, se vocês separarem no canto esquerdo, foi registrado no ano de 2011. É o título dele. No canto direito, qual que é o status dele? Olha lá, a revisão foi completada, publicada, mas está sobre atualização. Muito provavelmente, eu entendo que os autores dessa revisão resolveram fazer uma atualização, porque surgiram, como eu disse, novas evidências. Tudo bem? Depois tem que ver qual é a data estimada para a finalização dessa revisão e publicação, portanto. Vamos passar para a linha de baixo ali. A revisão no status, ela foi já completada, porém ela não foi publicada. A de baixo, a revisão foi completada e também já foi publicado. O de baixo, veja que está sinalizado em vermelho, porque aí no título apareceu de fato o descritor breastfeeding que eu utilizei. Como está essa revisão? Está completada e também não foi publicada. E assim vai seguindo. Agora veja outro status. Essa primeira revisão aí, ela foi registrada no ano 16 de fevereiro de 2012. E olha o status, ela ainda está sob revisão. Depois a gente tem que aprofundar um pouco mais os detalhes, porque às vezes já passou do período estimado ali de finalização, muito provavelmente, já passaram mais de 10 anos. Então, nesse caso, talvez você conseguiria aproveitar para refazer essa revisão sistemática aqui, não teria problema nesse caso. Bem, agora, quais são as características de uma revisão sistemática? Vamos voltar de novo na nossa telinha. Já fizemos as 3 etapas iniciais. De posse de todas essas etapas, vamos seguir para a etapa 4, que seria o delineamento das principais características da revisão, como população de estudo, definição da população de estudo, os critérios de inclusão e exclusão, quais são as bases de dados que você vai utilizar, exemplo daquele artigo que escolheu o PubMed, o Web of Science, foram os que eles escolheram. Normalmente, nós identificamos por artigos anteriores quais são as bases de dados que normalmente, naquela temática, os pesquisadores tendem a utilizar. E para facilitar nesse processo, como nós já vimos na aula 1, existem algumas estratégias, entre elas a estratégia PICO. Eu vou dar um exemplo aqui desses critérios de inclusão e exclusão por essa estratégia PICO. O P é de população a ser estudada. Vamos dar um exemplo. Mulheres que podem ser saudáveis, com uma determinada doença, com determinada faixa etária. O I de intervenção, elas podem estar em uso de uma medicação específica. O C de controle, comparação. Essas mulheres, por exemplo, vão ser comparadas a homens, ou podem ser comparadas com pessoas que receberam algum tipo de placebo. O O de outcome, ou desfecho, pode ser as mulheres que desenvolveram determinada doença. O T de tipo de estudo, tipo de publicação, seriam estudos randomizados, você pode escolher estudos não randomizados, enfim. Um outro exemplo. Podem ser P de população, mulheres na pós-menopausa ou alguma outra faixa etária, ou que tem alguma etnia específica. A intervenção pode ser essas mulheres que foram submetidas a um exame de imagem específico. E elas vão ser comparadas com outras mulheres, mas que agora já estão em idade fértil. O desfecho, que tiveram reação alérgica a um determinado medicamento, por exemplo. E o tipo de estudos pode ser selecionado só estudos de pesquisa ou então só relatos de caso. Então, essa estratégia PICO, quando você preenche cada um desses requisitos, isso vai facilitar muito na construção da sua pergunta de pesquisa, ou seja, nos seus objetivos também. E quais são os seus objetivos? Você pode ter um objetivo principal, também chamado de primário, que acaba sendo a base da sua pergunta principal, que vai ser feita a literatura. E pode acontecer ainda de você desejar ter um segundo objetivo, um objetivo secundário, não tem problema. E aí você pode complementá-lo junto ao objetivo principal. Se quiser ficar só com um objetivo principal, também não tem problema. Vou dar mais um exemplo aqui para ficar fácil. Então vamos supor, uma pessoa tem um interesse em fazer uma revisão sistemática com mulheres na pós-menopausa, mulheres que utilizaram a vitamina D
para evitar a osteoporose. E aí a gente precisa de uma comparação. Vamos comparar esse tipo de mulher com mulheres também na pós-menopausa, mas agora mulheres que não utilizaram a vitamina D. E para isso vamos realizar um exame de densitometria óssea para poder detectar a doença que seria a osteoporose. Então, nesse caso, veja que são vários elementos aí da estratégia PICO. Então, qual seria a palavra-chave? A vitamina D previne a osteoporose em mulheres na pós-menopausa? Qual o objetivo principal? Verificar se a vitamina D prevenia a osteoporose. E o objetivo secundário? Ele quis colocar aqui. Então, qual é a dose de vitamina D que esteve associada com o menor risco de osteoporose? Então, veja, todas essas etapas que a gente foi apresentando são as etapas para determinação do tema da revisão sistemática. Vai ser a partir de agora, na próxima aula, que a gente vai efetivamente começar a revisão sistemática. Então, calma lá. Significa que não começou? Não é isso. Eu prefiro que vocês interpretem que é como se isso fosse um pré-preparo. Seria você analisar o contexto, fazer uma investigação inicial, como é que é esse campo na literatura, a relevância, se de fato teve uma revisão sistemática já pregressa ou não. Então você precisa de todos esses argumentos para se preparar. Então agora, por isso que eu digo, efetivamente você consegue começar a sua revisão sistemática. Então, vamos colocar tudo isso em prática? Eu desenvolvi uma lista de exercícios que vai facilitar você nesse passo a passo e a gente vai seguir junto também a partir de agora. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas nessa aula e nos vemos na aula 3.